Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do Universo Médico Científico. Hoje a gente vai atravessar a membrana do conhecimento falando sobre um tema fundamental da fisiologia celular, que é o transporte celular. Você vai entender como as células fazem o que nenhum motoboy faz: entregar substâncias com precisão, sem trânsito, usando canais, usando bombas, difusão e até energia própria. E se você quer que esse conteúdo continue fluindo livremente até você, como um bom transporte com ATP de sobra, já deixa o like aqui no vídeo, já deixa o seu like, isso é muito importante, tá bem? Deixa o seu like aqui no vídeo, que ele funciona como um contransportador. Me ajuda e te ajuda a receber mais aulas como esta. E claro, se ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque aqui o conteúdo entra em alta concentração, tá bem? Vamos à nossa aula de fisiologia humana, relacionada aqui especificamente ao transporte celular. Bem, hoje vamos falar sobre o transporte celular, precisamente o transporte celular passivo. Mas o que seria isto de transporte celular? Quando fala-se sobre a entrada e a saída de substâncias nas células, isto ocorre através de meios, né? Meios de transporte, tá bem? Então, os transportes celulares são assim classificados, tá bem? Classificados em transporte passivo e transporte ativo, tá bem? Ambos os transportes, eles são determinados aqui por um determinado gradiente, né, de concentração. Este gradiente trata-se normalmente de um fluxo ou de uma direção do transporte, sendo também determinado pelo sentido do meio mais concentrado de substâncias para o meio menos concentrado de substância. Tá bem? E a nossa aula está concentrada mesmo sobre o transporte passivo. O que é isto de transporte passivo? Transporte passivo, tá bem? O transporte passivo é um dos meios de transporte de substâncias do transporte celular que primeiro ocorre, né? Ocorre aqui contra, tá bem? Contra o gradiente de concentração e, neste caso, não utiliza aquilo que é a energia, não utiliza o ATP. E falar deste transporte celular passivo são assim classificados em esses 4 tipos, que é o primeiro, que é a difusão simples, a difusão facilitada, a osmose e o transporte por canais. Dando ainda continuidade sobre a difusão simples e difusão facilitada, como ilustra a imagem, tá bem? Temos esta imagem ilustrativa. A parte esquerda, do lado esquerdo, temos aqui uma difusão simples e do outro lado temos aqui a difusão facilitada. A difusão simples é um tipo de transporte passivo que geralmente ocorre num caráter direto, transportando algumas substâncias, transportando o soluto a favor do gradiente de concentração. Então, apenas algumas substâncias nesta difusão simples são transportadas por difusão simples. Por exemplo, essas substâncias devem possuir algumas características meramente específicas. Quais características? Primeiro, devem ser lipossolúveis e devem possuir baixo peso molecular e apresentar alto grau de ionização. Um exemplo notório aqui, por exemplo, da difusão simples, tá bem? São, por exemplo, as trocas gasosas realizadas pela circulação pulmonar, pelo processo de hematose pulmonar. Há essas substâncias que vão ocorrer, aquela troca dos gases, do gás carbônico e do oxigênio, tá bem? Ocorre através da difusão simples, porque elas também compõem estas determinadas características. São lipossolúveis, possuem baixo peso molecular e apresentam alto grau de
alto grau de ionização. E como observem na imagem, aqui temos este lado, o lado de cima, são substâncias com maior concentração, ou seja, com alta concentração. Ao passo que o de lado de baixo, esta estrutura, tá bem? Essa designa é a própria membrana, a membrana celular. Então tem aqui substâncias, esses solutos, essas substâncias aqui também que estão do lado mais concentrado para substâncias de baixo que estão ali do lado menos concentrado. Em relação à difusão facilitada, o que é? Primeiro, esta difusão facilitada, ela geralmente configura-se como um tipo de transporte passivo. Tá bem? Um tipo de transporte passivo, ou seja, a sua execução, por exemplo, do transporte, ela precisa ou necessita ali de uma participação de uma proteína carreadora, tá bem? De uma proteína carreadora. Ou seja, as substâncias que apresentam características, ou seja, nesta difusão facilitada também as suas substâncias vão ali apresentar certas características opostas à difusão simples. Nós dissemos que na difusão simples, quanto às suas características, os seus solutos, as suas substâncias devem ser lipossolúveis, devem ter baixo peso molecular e alto grau de ionização. Mas, diferentemente da difusão facilitada, os seus solutos, as suas substâncias são compostas de algumas características, como elas devem ser hidrossolúveis, devem possuir alto peso molecular e baixo grau de ionização, que assim também por causa disto podem ali serem transportadas em caráter passivo pela difusão facilitada. No entanto, estas substâncias devem possuir obrigatoriamente uma determinada afinidade pelas proteínas carreadoras. Porque são essas proteínas carreadoras que são, digamos assim, facilmente, ou seja, bastante seletiva. Indo mais adiante, temos aqui o outro processo que ocorre na difusão, no transporte celular passivo, que é a osmose. O transporte de osmose. O que é osmose? Osmose é a passagem de um determinado solvente, por exemplo, água pura, tá bem? Uma água pura, pela membrana semipermeável. Água pura, passagem do solvente, que é água pura, pela membrana semipermeável. Esta é reação, ou seja, esta reação é realizada até que a determinada pressão coloidoncótica ou a pressão osmótica fique mesmo de forma estabilizada, fique ali de forma equilibrada. E diante desta condição, a passagem de água, tá bem? A passagem de água ocorre da solução mais diluída, ou seja, aquela solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Então, algumas literaturas fisiológicas, elas dizem que este processo osmótico, tá bem? O processo osmótico no geral, pode se tratar de um transporte passivo, não necessitando de um gasto energético, não necessitando assim do uso do ATP para o seu transporte e para o efeito, a execução do meio de transporte. E através disto ocorre um deslocamento. Por exemplo, um deslocamento da água, né? Um deslocamento da água de um meio para o outro que vai ocorrer nas células. São aquelas ditas células com auxílio de proteínas transportadoras ao nível da membrana, chamada de as famosas, como é água, quais são essas proteínas? Aquaporinas. No entanto, este processo de osmose ocorre sempre que existe uma diferença de concentração entre o meio externo e o meio interno da célula. E a principal função da osmose é permitir com que haja processo de troca gasosa, troca de nutrientes das células animais, células vegetais, com o objetivo, com a afinidade, no intuito do quê? De estabelecer um determinado
um determinado equilíbrio, tá bem? Um determinado equilíbrio. Desta feita nós temos a membrana semipermeável, né? Esta estrutura aqui, nessa estrutura de cor verde, que é a membrana a membrana semipermeável. E temos também, né, aqui as moléculas, por exemplo, moléculas de água, né, e moléculas de açúcar. Pode se tratar, por exemplo, de moléculas de água e moléculas, por exemplo, de sal, por exemplo, né? Então, diante de diversas situações como estas, isto pode se modificar e modificar aquilo que é o próprio controle hídrico, né, da célula, e o organismo vai dispor de mecanismos ali que vão atuar priorizando a manutenção da homeostase. E daqui alguns tipos de soluções, que temos ali a solução hipertônica, que vai apresentar maior pressão osmótica e maior concentração do soluto, solução hipotônica, que apresenta menor pressão osmótica e concentração de soluto, e isotônica, que apresenta ali também uma concentração de soluto, ou seja, uma concentração, né, de soluto e pressão osmótica iguais, tá bem? Atingindo ali aquilo que chama-se mesmo do seu equilíbrio, tá bem? E com base no transporte por canais, o transporte por canais geralmente com base nas literaturas também, não é destacado entre os principais tipos de transporte passivos. Mas acabei colocando aqui, porque entende-se necessariamente que a apresentação deste processo, que é o transporte por canais, não é? É necessário, é de forma fundamental, que é para o quê? Para a compreensão futura de outros conceitos que vamos falar mais adiante nas próximas aulas. Então, os canais iônicos, eles constituem aqui, por exemplo, constitui um mecanismo de transporte passivo, que este pode ser classificado de acordo com o quê? Com a sua especificidade, ou seja, de acordo com o tipo de íon que eles permitem passar, ou seja, dependendo do que? Da maneira pela qual elas abrem ou na maneira pela qual elas fecham. E o principal tipo de transporte aqui por canais aplica-se mesmo aos canais de cálcio. E aí está. Este transporte, esta estrutura, esta imagem, né, ela revela uma abertura, denota uma abertura aqui dos canais de cálcio. E aí, conseguiu atravessar essa membrana de conhecimento comigo? Se esse conteúdo conseguiu entrar no seu cérebro por difusão facilitada, então deixa o seu like, porque isso ajuda o canal a manter esse fluxo de conhecimento, esse fluxo de conteúdo para você. E lembra, conhecimento só se espalha se tiver gradiente, tá bem? Só se espalha se tiver gradiente. Inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe esta aula com quem ainda está no potencial de repouso, esperando o estímulo certo para aprender fisiologia de verdade. Quaisquer dúvidas, sugestões, comentários, deixem nos comentários, né? Deixem nos comentários desta aula. E obrigado por assistir até o final. Você como uma bomba de sódio e potássio, mantém tudo em equilíbrio e ainda trabalha o tempo todo para crescer. Nos vemos na próxima aula. Valeu e até breve.